Então vamos lá? Cara, Ibovespa caiu hoje, só hoje no dia que eu tô gravando, né? Só nessa sexta-feira 5,5%. Mas se você pensa que a bolsa fechou embaixo essa semana, você está redondamente enganado. A gente fechou com 9,48% de alta. A maior alta que eu faço o vídeo toda semana, então normalmente eu sei, mas a maior alta ali desde 2016, mais ou menos, em um único dia, em uma única semana, e o dólar acabou fechando em alta e também hoje, mas teve uma baixa também na semana, considerando que o dólar está acima de 5. Nada muito novo, mas agora a gente vai falar do que importa, cara, porque é o seguinte, o giro da bolsa, pra você que é novo, sei que muita gente chegou essa semana chegou mais de 1.000 inscritos novos nesse canal, então pra você que é novo aqui no canal, o que você precisa saber? O giro da bolsa é um programa que acontece todos os sábados ou domingo, a depender da oscilação da bolsa, mas é aí, ou sábado ou domingo. Quanto mais notícias, mais tempo é pra editar, ele é gravado na noite de sexta-feira e sai no outro dia, você tem que imaginar que isso é um negócio muito difícil, quase ninguém, na verdade ninguém nunca tinha feito isso antes de eu fazer, tá? Então eu falo as principais notícias da semana aqui. Se você quiser receber esse tipo de conteúdo, cara, se inscreve, porque você tem a obrigação disso, dá muito trabalho fazer isso aqui. Se inscreve já no canal, deixa seu likezinho se você gostou do jeito que eu fiz, olha o que eu fiz. Deixa seu likezinho se você gostou do jeito que eu faço o vídeo e tudo mais. Normalmente, pra quem tá chegando, eu falo rápido mesmo, não tem como falar mais devagar, não consigo, sou muito exaltado. E se você quiser me seguir no Instagram, amanhã é domingo, vai ter um conteúdo muito foda, muito especial. Tô fazendo live quase todos os dias, eu vou fazer uma live lá amanhã. Saiu essa semana o resultado da Via Varejo, então o resultado do quarto trimestre de 2019, é de 2019 que a gente está falando, eu sei que a gente já está no outro trimestre, né? A gente está em março, mas o resultado da Via Varejo só saiu agora, então o resultado que eu estou me referindo é ao quarto trimestre de 2019 e saiu hoje o resultado da Via Varejo, que afetou aí, alguns ajustes contábeis afetaram aí o resultado da Via Varejo do quarto trimestre de 2019. Então o resultado da Via Varejo do quarto trimestre de 2019 foi regular, nem bom nem ruim, tá? Conforme esperado, muito afetado por ajustes contábeis não recorrentes no montante total de 953 milhões de reais, na última linha do resultado. A investigação sobre fraudes contábeis no balanço foi encerrada com impacto negativo de 1,31 bilhão de contingências referentes à manipulação de provisões trabalhistas no passado. O prejuízo líquido contábil foi de 875 milhões e o lucro líquido ajustado totalizou 78 milhões no trimestre. O principal destaque positivo foi o crescimento das vendas brutas, né, o GMV total, que cresceu 7,3%, enquanto o GMV online cresceu 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, sobre isso aqui, eu sou obrigado a falar com vocês, porque eu sei que tem um monte de gente que comprou Via Varejo lá naquela época que ela apresentou bons números e tudo mais. O que se prova é que aqueles números estavam semi-incorretos e aí a Via Varejo teve que fazer uma correção agora. A Via Varejo não está caindo só por causa do coronavírus, tá? E nem por causa da guerra comercial do petróleo. A Via Varejo está caindo também por causa desses problemas no balanço contábil dela, que agora foram corrigidos. O que acontece? Quando uma empresa erra no balanço, ou faz isso de má fé, porque a gente não tem como saber, ela primeiro toma um monte de sanção ali, tem uma série de coisas complicadas que acontecem, uma série de processos administrativos que acontecem com essa empresa, e além desses problemas, existe agora o coronavírus e o próximo resultado que vai ser negativo. E existe já uma empresa que era bem mal administrada antes dessa nova diretoria. Então, o que a gente teve aqui na Via Varejo, né, essa queda altíssima, é uma precificação de outros fatores. Então, antes de comprar ações da Via Varejo e tudo mais, repense, cara. Repense se isso faz algum sentido para você e tudo mais. Porque às vezes você tá pegando uma ação que tá caindo pensando que é por um problema e é por outro. Por isso que eu faço essas notícias aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre o mercado. Então, a Oi soltou aí o resultado do quarto trimestre de 2019. O que vocês acham que aconteceram? Vamos lá, me dá aí sua opinião antes da gente ler aqui. Brincadeira. Os números foram ruins e demonstraram que a situação econômico-financeira da empresa segue se deteriorando. O destaque positivo foi aí o avanço das operações de fibra ótica, o FTTH, que é o objetivo, o novo foco da Oi, é justamente focar na fibra ótica, largar a mão do Oi Móvel. Inclusive a TIM e a Vivo já ofereceram para dividir o espólio aí, quando você fala que alguém morre, o espólio aí da Oi Móvel, mas por hora essas negociações ainda não encaminharam. Então, com a receita 10 vezes superior ao mesmo período de 2018, alcançando aí 124 milhões, isso a parte de fibra ótica, ela foi o grande destaque aí do resultado trimestral da Oi. Então, eles conseguiram executar parcialmente aí o plano deles e veio 10 vezes superior o resultado da fibra ótica em relação a 2018. Então, levante disso aqui que isso representa uma parcela muito
pequena das operações da Oi. De verdade, é minúscula na verdade, 2,5% da Oi só vem da receita da Oi, vem da fibra ótica. Se a empresa de fibra ótica fosse uma empresa separada, tá? Se alguma empresa tivesse a rede de fibra ótica da Oi e fosse uma empresa separada, ela provavelmente seria uma empresa muito saudável. Mas como ela tem esse corpo para carregar, é como se alguém tivesse morrido e ela estivesse carregando um corpo, né? Então é isso. Então a Oi está carregando um cadáver gigante que pesa 97,5% da empresa. Então é um negócio bem complicado. O destaque negativo foi a queda de 2,8% no segmento, na receita do segmento móvel, tá? Demonstrando a fragilidade da empresa no promissor mercado de serviços para telefonia móvel. Mesmo assim, esperamos um impacto neutro no curto prazo. Então a Levante esperou aí um impacto neutro no curto prazo. Cara, se você quer saber um pouco mais sobre esse negócio da Via Varejo e da Magazine Luiza, tem um relatório, sério, eu recomendo. Esse relatório, mesmo que você não seja investidor da Magazine Luiza nem da Via Varejo, eu vou deixar ele aqui no link, de onde a gente tira essas informações, então eu vou deixar aqui no primeiro link, porque esse relatório é para todo mundo, esse relatório é um aprendizado, você deveria muito ler esse relatório. Então é o seguinte, pedidos de seguro-desemprego disparam nos Estados Unidos. Então o Departamento of Labor, né, o Departamento de Trabalho, que aparentemente é a Secretaria de Trabalho do Brasil, ou o Ministério do Trabalho, divulgou que os pedidos iniciais do seguro-desemprego se multiplicaram. Então, em apenas 7 dias, 3,283 milhões de americanos, de cidadãos americanos, solicitaram aí o benefício do seguro-desemprego. Uma alta de 3,001 milhões em relação a 282 pedidos feitos na semana anterior. Subiu muito. Foi o nível mais alto da série histórica desde que esse sistema existe. Só para comparar, até então o pior nível de pedidos iniciais de seguro-desemprego havia sido de 695 mil em 1982. Tá, aqui a gente tem que considerar o que acontece? Existia também uma diferença populacional, né, nos Estados Unidos dos anos 1982 e de agora 2019, 2020. Né? A gente está falando de vários anos aqui e de uma população crescente que teve nos Estados Unidos. Então, lógico, o tamanho da população é diferente, mas nada justifica um aumento tão grande. Estou me preparando porque algumas pessoas vão comentar isso. Então, o resultado deve atenuar o impacto positivo do pacote de ajuda aprovado pelo Congresso americano, tá? É que é o seguinte, é feito um pacote de impacto, feito um pacote de ajudas, né, do Estado americano para os habitantes dos Estados Unidos e agora esse impacto deve ser um pouco menor por causa disso, porque como esses tantos de americanos estão solicitando os pacotes e tal, estão solicitando a ajuda do seguro-desemprego, esse pacote parece ter sido ineficiente. Aí o mercado tinha tido um oba-oba e aí ele volta meio que à realidade e entende que o coronavírus vai ser um problema muito mais grave do que o que havia sido previsto. Então, Petrobras, a pacote de medidas diante do novo cenário. Então, o Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, anunciou um pacote de medidas para fazer frente à queda aí dos preços do petróleo e os impactos do coronavírus. Para quem não sabe, se você vive num buraco, numa bolha, sei lá onde você vive, se você não souber ainda, a Arábia Saudita e a Rússia estão numa briga ali para decidir o preço da commodity, que é o petróleo. Eles abaixaram muito o preço dessa commodity e isso impacta diretamente no mundo inteiro, na economia mundial. Então, o coronavírus é um problema auxiliar. A gente nunca tinha tido dois problemas dessa densidade ao mesmo tempo e isso explica a oscilação da bolsa. Então a empresa anunciou um corte na produção de barris de petróleo de 100 mil barris diários até o fim de março, tá? Em função do excesso de oferta de produto no mercado externo e pela redução da demanda mundial causado pelos efeitos negativos do Covid-19, tá? Então o que acontece? A Petrobras ela vai diminuir a produção delas de barris, tá? Porque não tem para quem vender esse tanto de barril, senão ela vai terminar despencando mais ainda o custo do petróleo e afetando mais ainda a economia mundial. Então a medida que eles tomaram agora foi diminuir a produção de barris de petróleo até essa situação se resolver. A empresa também anunciou um corte aí de 29% nos investimentos de 2020, então a gente pode esperar uma Petrobras gastando menos, investindo menos, colocando menos dinheiro na economia. Cenário estranho para o Brasil aí, mas é o que se desenhou no mundo inteiro, não é só no Brasil, tá? Então o pronunciamento aí pode causar um certo alívio no curto prazo no preço das ações de novos direcionamentos considerando o cenário atual. Aí você pensa, cara, mas com esse tanto de notícia pode causar impacto positivo? Sim, é porque o que acontece? A Petrobras estava produzindo uma quantidade de petróleo que não ia ter para quem vender, estava com um investimento previsto muito alto. Quando ela fala que vai controlar essas duas coisas, a tendência é as pessoas entenderem um certo alívio ali na ação, diminuir a venda das ações, porque eles entendem que a empresa está tomando providências, que a empresa está preparada para esse tipo de coisa. Então a Sabesp divulgou aí os resultados do quarto trimestre de 2019 dela. A Sabesp é uma empresa que muita gente entrou agora por considerar ela uma empresa de proteção aí no mercado de queda mundial, né?
A empresa de saneamento básico do estado de São Paulo, vulgo Sabesp, para quem não sabia, divulgou nesta sexta-feira seus resultados referentes ao último período do ano passado. Os resultados vieram acima das expectativas em termos de EBITDA, né, e em linha com os termos de lucro líquido. Então, em linha do que esperava, mas um pouquinho acima ali, um pouquinho acima das expectativas no EBITDA. O destaque positivo foi o crescimento no lucro de 2019, com a variação positiva de 18,8%, ajudado pela melhora ali no resultado financeiro. Já o destaque negativo, né, porque tudo que é bom dura pouco, o destaque negativo foi o crescimento de 12% nos custos e despesas operacionais da empresa, tá? Então ela teve um crescimento nos custos operacionais. Esse crescimento nos custos operacionais tende a crescer um pouco mais agora, porque os governos o governo do estado de São Paulo, ele está tentando dar algum benefício ali para os cidadãos que vão precisar desse auxílio. As pessoas não vão ter dinheiro para pagar as contas de luz, de água, luz, energia delas, né? De água, luz, energia, eu falei, de água e energia delas. Então, normalmente a gente vai ver um crescimento ainda mais disso, de um custo de despesas operacionais, porque eles vão ter que aliviar um pouco do lado do cidadão. Uma empresa de utilidade pública, por mais que ela seja boa, seja um setor perene, eu não estou falando que Sabesp ela enfrenta esse tipo de problema porque ela tem utilidade pública, ela tem que às vezes fazer o papel dela como empresa pública. Tá, agora vamos falar aqui, cara, sobre o setor de construção civil. Tem umas coisas que eu já sei que vocês imaginavam, que o cenário vai desaquecer e tudo mais, mas não é apenas isso. Então, as obras podem parar em até 11 municípios de São Paulo. Como vocês sabem, São Paulo é o início para tudo. De onde as coisas acontecem no estado de São Paulo, elas costumam se propagar para o resto do país. Então, obras e outras atividades do setor de construção civil na capital e em mais 10 cidades do estado de São Paulo vão ser paralisadas, provavelmente total ou parcialmente, tá? Então aí existe uma possibilidade da redução do salário dos trabalhadores de 25%, conforme foi assinado um aditivo com a convenção coletiva do setor, assinado aí pelo Sindicato de Construção Civil de São Paulo, o Sinduscom SP, e pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Construção Civil do Estado de São Paulo, Sintracom São Paulo. A notícia é negativa para as ações do setor de construção civil no curto prazo, sobretudo para as empresas com foco em São Paulo. Só que o que acontece é o seguinte, a gente nunca pode esperar que um tipo de manobra desses pare em São Paulo. Então estejam preparados aí para quem tem investimento no setor de construção civil por uma pausa meio que generalizada aí no setor durante algum período, eu espero que curto, honestamente. A Eneva, cara, divulgou o resultado dela aí do quarto trimestre. Então, os principais destaques positivos ficaram para o EBITDA e o lucro líquido do trimestre, enquanto a receita líquida de 2019 apresentou uma queda de 5% em relação a 2018. O EBITDA consolidado ajustado totalizou um lucro de 464 milhões de reais, tá, no quarto trimestre. O lucro ajustado totalizou 268 milhões no quarto trimestre. A Eneva encerrou o quarto trimestre com uma posição de caixa consolidada de 1,8 bilhão de reais. A dívida líquida totalizava 3,87 bilhões no final do período. A gente espera que essa notícia aí tenha um impacto positivo para as ações da Eneva no curto período, principalmente pelo setor onde ela está e tudo mais, e pelo momento histórico que a gente está vivendo também. Estímulos à economia em toda parte, então agora a gente vai falar do que os países estão fazendo aqui, a maioria dos países. Então, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, ao redor do mundo, governantes e banqueiros centrais se mobilizam para lançar pacotes de estímulo à economia com o objetivo de conter aí, né, a crise por causa da pandemia. O que levou os mercados a apresentarem fortes altas na manhã de terça e quarta-feira, né? No Brasil, o Banco Central anunciou na segunda-feira um pacote que pode chegar a 1,2 trilhão, anunciaram depois mais 600 bilhões para os trabalhadores. É de se esperar um movimento de alta naquele curto prazo, e foi de se esperar, né? Então a Levante fez uma previsão ali, ela estava certa, mas recomenda-se continuar com cautela, pois a volatilidade deve continuar. A notícia é positiva para a Bolsa de Valores. Então, eles recomendaram cautela, e eu continuo recomendando cautela, mesmo falando com a notícia que uma semana de atrás a gente já viu aí que na sexta-feira o resultado não foi tão positivo. Então agora vem aqui uma notícia que muito me interessa. Eu deixei essa para ler com vocês, eu não li antes, então eu vou ler com vocês, vocês vão me ver descobrindo o resultado de uma das minhas empresas aqui, Vivara. Se você nunca viu a minha carteira de ações, você pode clicar aqui, minha carteira é pública aqui, eu sou skin the game total, vocês podem ver todos os meus investimentos ali. Então a Vivara é resultado do quarto trimestre de 2019, a Vivara divulgou na segunda-feira o seu resultado do quarto trimestre de 2019. É o primeiro exercício completo divulgado pela empresa desde o IPO, porque é uma empresa que acabou de fazer IPO, uma novinha da bolsa aí, tem muita gente que não gosta, eu gosto pra caramba. Os números apresentados vieram bons e acima das expectativas em termos de receita líquida e EBITDA, com lucro líquido abaixo das expectativas. Aí quer me fuder, né? Os principais destaques positivos foram o crescimento no indicador de venda das mesmas lojas, o que exclui efeitos de novas unidades, tá? Então é o seguinte, quando você vai fazer uma comparação de uma empresa, quanto que ela vendeu agora com o trimestre passado, você não pode comparar com as lojas que não existiam ainda, porque essas lojas tiveram um novo custo que não estão incluídos aqui, então a gente tem que considerar
considerar só o custo das empresas que já estavam ativas, das sedes que já estavam ativas. Então cresceu aí 7,4% no quarto trimestre, né? O indicador de vendas das lojas e a fatia de e-commerce na linha de receitas que apresentou 8% do total. A gente espera aí um impacto positivo no preço das ações da Viva 3 no curto prazo, pois a empresa entregou o resultado em linha com o prometido no IPO. Agora, no próximo trimestre as coisas vão ser bem complicadas. Eu quero ver quem vai comprar joia nesse cenário de crise, mas eu não vou vender minha participação de todo jeito. Então agora a gente vê umas notícias aqui que pode ser meio complicado para algumas empresas da bolsa, então por isso que eu vou falar ela, tá? Então os shopping centers têm um impasse sobre o aluguel. Enquanto o setor busca corte de impostos e outras medidas de apoio público para enfrentar a crise, né, enquanto todos os setores, na verdade, mas principalmente os dos shoppings, que vão ficar lacrados, as negociações entre operadores de shopping center e lojistas sobre pagamentos de aluguéis durante o fechamento dos empreendimentos determinados por autoridades públicas para frear o coronavírus chegaram ao impasse. Vocês entenderam? Eu falei muito rápido, mas foi isso aí. O impacto continuará negativo nas ações do setor de shopping centers, que são a Alcio 3, a BRML 3, a IGTA 3 e a Multi 3, enquanto esse impasse não estiver resolvido. Um dos pilares do comércio aqui é da geração de empregos. Shopping centers em breve também precisarão de ajuda por parte do governo, que ainda segue sem se manifestar. Então o governo não se manifestou ainda a respeito dos shoppings. Vale reforça o caixa. Então a Vale anunciou nessa terça-feira aí que resolveu sacar 5 bilhões de dólares em linha de crédito rotativo, uma espécie de cheque especial mantido junto aos bancos com o objetivo de reforçar o caixa da empresa aí, frente às incertezas por causa da pandemia do coronavírus. Uma decisão esperta já pegar o dinheiro agora. Os recursos estarão à disposição imediatamente e poderiam ser usados como capital de giro, né, que eles podem precisar. Uma outra iniciativa da Vale foi antecipar o pagamento de 160 milhões de reais para fornecedores de pequenas e médias empresas por serviços realizados e materiais entregues antes do vencimento da fatura. A notícia é positiva para a Vale e sua imagem no mercado, mas não deve ter um impacto no preço das ações no curto prazo. Não teve mesmo. Então, galera, o giro da bolsa de hoje foi só. Agora é o seguinte, você que chegou até aqui, cara, clica aqui no E Eu Com Isso, é um relatório também diferente que é onde envio para você as notícias toda semana direto no seu e-mail. Se você quiser, faz isso. Se você quiser também lembrar de me seguir lá no Instagram, @o Raul Sena. Agora vocês não vão me ver desligando a câmera porque esse foi um vídeo com edição.